Já é reta final de preparação para o Enem. As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro e com tão pouco tempo para esse grande dia, muitos estudantes já começam o quê? A ficar ansiosos. Mas como lidar com esse sentimento sem impactar o resultado, que é o que está todo mundo preocupado, né? E é sobre isso que nós falamos a partir de agora aqui e exatamente sobre esse assunto que a gente vai ficar nos próximos minutos na sua companhia. Eu sou a Thaís Dias. Vamos juntos nessa conversa falando direto da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google. E para trazer dicas valiosas, a gente recebe hoje Marcos Ragazzi, diretor executivo do Bernoulli Educação. Eu agradeço já a sua participação por aqui. Muito obrigado por trazer essas dicas importantíssimas, Marcos. Eu que agradeço, é um prazer. São mais de 25 anos de experiência. O Bernoulli Educação é referência aqui no Brasil no desempenho do Enem. E a gente vai começar exatamente falando sobre dicas para o Enem, quando o assunto é o estudo, é a organização da rotina. Marcos, quando a gente está falando desse assunto, a gente fala de forma estratégica? Dá para falar de otimizar o resultado e otimizar o estudo? Com certeza. Todos os alunos, eles precisam entender que quando ele precisa estudar, ele não precisa necessariamente estudar mais, ele precisa estudar melhor. Então, é muito importante que ele tenha uma estratégia de organização do seu tempo. É também importante que ele não perca tempo com aquilo que não é recorrente na prova. Isso só vai ser possível se ele estabelecer um cronograma muito coerente entre tempo e quantidade de revisões que ele fará ao longo desse tempo. Porque apenas estudar sem fazer revisões periódicas faz com que ele não aprenda de forma tão significativa quanto espaçado esse processo no tempo. Agora, quando a gente está falando de estudar, hoje em dia muito se fala do uso da inteligência artificial, né? De que forma pode ajudar, pode atrapalhar. Pode ser uma aliada a inteligência artificial na hora de estudar para o Enem ou não? Pode sim. Ela é uma ferramenta poderosa, ela pode ajudar em estabelecer revisões programadas, personalizadas, ela pode oferecer questões semelhantes àquelas que já aconteceram no Enem para que o aluno possa praticar e ela também pode indicar quais foram as questões mais fáceis de quais conteúdos nas últimas edições do Enem. É muito importante a gente poder entender que quando o aluno acerta as questões fáceis, a nota dele final do Enem é maior e a inteligência artificial pode fazer isso muito rapidamente para o aluno. Agora a gente vai falar de ansiedade, né? Porque mais do que estudar, é preciso ter também aquele cuidado com o emocional, porque o aluno, ele vê no Enem uma oportunidade, né? Uma oportunidade de futuro, de planejamento, e aí manter a motivação, o fortalecer essa confiança. Como é que a gente consegue ajudar esse aluno a fazer isso na prática? Bom, no Bernoulli a gente tem uma estrutura preparada para esse momento. A gente sabe que quanto mais próximo da prova, maior é o índice de ansiedade. A gente tem uma equipe técnico-pedagógica preparada para poder oferecer as ferramentas necessárias para os alunos. Nós temos um grupo de pessoas que trabalham com psicologia escolar, um grupo de profissionais de saúde mental para poder estabelecer rotinas de estudo, para poder dar dicas de como fazer para diminuir a ansiedade, como, por exemplo, técnicas de respiração, dormir adequadamente, como fazer para poder pegar no sono mais rapidamente para que aquele sono seja reconfortável. A gente tem uma estrutura no Bernoulli que a gente chama de estrutura de 4 tempos. O primeiro tempo é o tempo para poder assistir às aulas. O segundo tempo é o tempo para poder fazer exercícios e solidificar aquele conteúdo. O terceiro tempo é treinar fazendo simulados na TRI. E o quarto é o tempo de descansar. O descanso é muito significativo. Um atleta, ele precisa de ter o tempo de descanso porque ele faz parte do treinamento. Ele precisa ter uma alimentação adequada porque faz parte desse treinamento e um sono revigorante. Sem isso, não adianta você ficar lá, porque a solidificação das memórias só acontece durante o sono. É na fase REM do sono que se consolida tudo aquilo que se aprendeu durante o dia. E é uma verdadeira maratona, né? Quando a gente fala de Enem, mais de 5 horas de provas em um dos dias, é muito tempo e gera exatamente essa necessidade de um descanso, mas também de muita dedicação. E agora, eu já reforcei, a gente fala, né, aqui da Sala Digital, uma parceria da Band com o Google, e vamos tentar entender essa ansiedade um pouco do estudante, lembrar um pouco, né, para você que já passou por isso, como é, e você que vai passar por isso deve estar sentindo aquela reta final com uma emoção maior, uma angústia em alguns momentos.
Vamos entender o interesse de busca? Lá na tela cheia a gente consegue observar aqui que foi minerado esse dado que chegou através da participação aqui na sala digital do interesse de buscas sobre o Enem e ansiedade, levando em consideração o exame do ano passado, 2024. Na semana ali, exatamente que antecede, na semana das provas, o interesse de buscas ele tem um pico muito significativo em relação às semanas anteriores. A gente consegue observar ali entre 27 de outubro e 3 de novembro. Mas algumas perguntas relacionadas a Enem e ansiedade também apareceram com maior interesse de buscas e é o que a gente vai ver agora também na nossa tela para entender o que os estudantes estavam querendo saber um pouco mais. Perguntas entre as principais no período entre 27 de outubro e 10 de novembro do ano passado aqui no Brasil. Como diminuir a ansiedade? Como acalmar a ansiedade para o Enem? Ansiedade faz a pressão subir? O que faz para acalmar a ansiedade, para se acalmar dessa ansiedade em uma crise de ansiedade? E como lidar com a ansiedade antes e durante a prova? Realmente são temas impactantes que os estudantes ficam ali em busca de uma solução. Como que acalma isso? Muitos deles, né, Marcos, eles somatizam mesmo, têm dor de cabeça, sentem desconfortos intestinais por causa dessa preocupação com a prova. Qual é a dica? Bom, a primeira coisa é você entender o pré-prova. Então, o aluno precisa se conscientizar que se ele estiver muito nervoso, vai afetar o seu desempenho durante a prova. Então, ele pode fazer mindfulness, ele pode fazer respiração, ele pode fazer uma conversa com um conjunto de pessoas que vai dar a ele a possibilidade de expressar o seu sentimento. Quando ele vai, inclusive, na frente do espelho, conversar com ele mesmo e dizer para ele, olha, nós fizemos o melhor, nós estamos preparados, isso também é uma estratégia para poder diminuir essa ansiedade. O grande problema é quando ele vai conversar com algumas pessoas que querem ajudar e geram mais ansiedade. Isso é comum, inclusive nas pessoas mais próximas a ele. Então, se ele já sabe que aquela pessoa é uma pessoa que não contribui significativamente, se afaste um pouco daquela pessoa, não tenha essa exposição tão significativa em relação à negatividade de algumas pessoas ou medo de algumas pessoas, porque tem gente que vira para você e fala assim, eu entendo que você está com medo, mas te gera mais medo. Então, é importante a gente poder entender. No Bernoulli, a gente sempre diz que o aluno tem que entender que ele está preparado. Todo aquele trabalho que ele fez e ele acreditar que até aquele aluno que vai passar em primeiro lugar também está nervoso, isso é significativo. É importante a gente poder perceber que muitos alunos perdem o seu vestibular ou tiram uma nota muito baixa no Enem porque na véspera da prova é sequestrado emocionalmente. Então, respiração, alimentação, hidratação e exercícios leves são significativos. Eu só acho que ele não pode errar fazendo uma coisa que é vou começar a tomar um calmante, vou começar a tomar um determinado chazinho. Se ele não está acostumado com aquilo, o organismo dele pode, de alguma forma, ter uma situação muito difícil e ele, ao invés dele melhorar, ele vai piorar. Então, é muito importante manter a calma e buscar ajuda quando você não estiver dando conta desse processo de ansiedade. E não fazer nada sozinho e fugindo muito da rotina, né? Porque é isso, experimentar um alimento diferente que você não está acostumado na véspera da prova não dá, vai no que está certo, no que está garantido, né? Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lado psicológico do Enem, né? Muita gente sonha com aqueles cursos super concorridos, por exemplo, medicina, com notas de corte ali acima de 800. E essa meta exige aí uma preparação um pouco diferente. O segredo está mais no aluno, como ele lida com a pressão, está num tempo de estudo maior. O que faz essa diferença, principalmente para quem está em busca de uma vaga dessas super concorridas? É claro que o aluno saber lidar com a pressão é um elemento fundamental. É claro que os cursos muito concorridos geram mais cobrança do aluno, mais medo, mais insegurança. Mas a preparação, ela precisa ser uma preparação muito bem feita. O aluno não precisa estudar mais, ele precisa estudar melhor. Ele precisa ter uma estratégia de prova muito significativa. No Bernoulli, ao longo dos anos, nós nos transformamos em especialistas em aprovação em alunos nos cursos de medicina. Nós somos muito procurados por esse tipo de aluno e esses alunos
tem uma preparação muito consistente, ele tem uma orientação muito adequada para que ele possa fazer o máximo da prova, porque com notas acima de 800, ele basicamente pode errar um número muito pequeno de questões. Então ele tem que estar muito claro que tipo de estratégia, ele tem que estudar aqueles conteúdos que são os conteúdos que mais caem na prova, ele tem que saber diferenciar as questões difíceis das questões fáceis para não errar de forma alguma essas questões fáceis e ter uma estratégia muito bem consolidada. Agora, a gente falou muito desse apoio, do suporte de pessoas que são fundamentais na vida desses jovens, desses estudantes. A família ela tem um papel importante também nesse processo de preparação e de apoio antes da prova e depois da prova? Tem sim. A família é um elemento muito significativo e eu digo que em alguns momentos, por mais que ela queira, ela acaba atrapalhando. Nossa, mas como assim? Em determinados momentos, a família solta algumas expressões. Olha, se não der dessa vez, não tem problema, a gente tenta no próximo ano. Aquilo que o aluno não quer ouvir num determinado momento. É muito importante que a família entenda como é o padrão ou o estilo comportamental do seu filho, da sua filha. Tem pessoas que gostam muito dessa proximidade na véspera da prova. Tem pessoas que não. Tem pessoas que querem que seus pais possam levá-los até a porta do vestibular. Tem outras pessoas que querem ir sozinhas. Tem pessoas que querem um colo. Tem pessoas que não, que elas querem ficar sozinhas. Aí as famílias dizem, poxa, não fique pressionado. A pessoa quer apenas ficar na dela, quietinha, esperando aquele momento decisivo. Então eu diria para as famílias, vai dar certo, vamos aguentar também a ansiedade da família e vamos dar o apoio que o aluno e que o filho e que a filha precisa. Não necessariamente aquilo que você acha que ele precisa, mas aquilo que ele demanda para você. A família é o seio daquilo que é o acolhimento, mas às vezes é importante o afastamento, principalmente independendo do estilo da pessoa. Agora, a gente reforça aqui, né, que pensando nessa preparação para a prova, durante ali esse tempo de preparação, no Bernoulli vocês já conduziram muitas e muitas turmas a bons resultados no Enem. A gente falou aqui, né, de uma liderança durante 11 anos. Quais são aquelas habilidades e competências que você destacaria, assim, são fundamentais para um bom desempenho e que, algumas vezes, são negligenciadas? Existem duas que são muito importantes. A primeira delas é a gestão do tempo. O aluno não pode gastar mais tempo do que ele deveria numa determinada questão ou fazer uma questão muito rápido, porque ele está muito pressionado em relação ao tempo e aí depois ele erra uma questão que é super fácil porque ele não estava muito concentrado. E a outra é a leitura atenta. Leitura atenta aos enunciados, ao comando da questão e às alternativas que ele tem na prova. Se ele não estiver muito atento, pode ser que ele perca um detalhe no enunciado ou no comando da questão e leve ele a chegar a uma conclusão equivocada, perdendo, então, pontos preciosos na prova. Um dos grandes diferenciais que nós temos no Bernoulli é a preparação dos alunos fazendo simulados do Enem. E aí eles podem treinar essas duas grandes habilidades. E treinando essas duas grandes habilidades, ele vai ter um resultado que ele pode comparar e entender toda a evolução dele ao longo de um processo. Então é muito importante fazer provas anteriores, mas principalmente fazer os simulados, que eles vão trazer subsídios muito significativos para essa preparação final. E a organização para o dia da prova é importante para não gerar esse estresse na hora do exame, né? Então, eu tenho que levar essa caneta, esse lápis, eu tenho que pensar na minha alimentação, na minha hidratação, percurso que eu vou fazer para chegar lá e se tiver trânsito, tudo isso tem que ser considerado antes da prova? Bem antes da prova. Eu sempre recomendo que os alunos separem isso na sexta-feira. E eles têm um checklist para poder verificar. Está aqui mesmo? Tá. Levar duas canetas, porque pode ser que uma não Claro. funcione, né? Então, tudo isso é importante. Ir conhecer o local da prova também é importante. Quando a gente tem muita ansiedade, mas a gente está exposto àquilo que nos gera ansiedade, dá uma diminuída nessa ansiedade. Então, ir ao local de prova. É super importante também estar preparado em termos de vestimenta.
Porque tem alunos que vão, está um dia muito quente, aí eles vão de uma camiseta, de uma bermuda, e aí eles aparecem no dia da prova, sentam na sala de aula e estão embaixo de um aparelho de ar-condicionado e ficam a prova inteira de forma desconfortável, diminuindo seu poder de concentração. Então, estabelecer uma preparação anterior é super importante. Reservar água, reservar um determinado nutriente para a hora da prova. O cérebro funciona com consumo de glicose, então levar algum tipo de carboidrato de absorção rápida é importante. E ele estabelecer, inclusive, as pausas na prova. Tem gente que não estabelece isso de pausas na prova. Às vezes ir ao banheiro, às vezes simplesmente parar para poder fazer uma respiração a cada 1 hora. Isso é muito importante. O Bernoulli Educação, inclusive, ele tem um projeto que organiza algumas dessas dicas, tem conteúdo para revisão. Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto Lidera Enem. O Lidera Enem é uma iniciativa do Bernoulli Educação para poder estar ali como parceiro do aluno que vai fazer a prova do Enem. É um site onde nós temos lives, onde nós temos questões, onde nós temos dicas, onde a gente vai fazer inclusive a cobertura da prova. O aluno sai da prova, ele já pode entrar no site que ele vai ver o gabarito da prova, a resolução comentada e o debate dos professores sobre como foi a prova, se a prova foi difícil, se a prova foi fácil, como é que foi a tema da redação, como é que os alunos podem ter construído essa estrutura do tema da redação, o que eles precisam fazer para o segundo dia de prova ficar melhor. E o endereço eletrônico é www.bernoulli.com.br/Enem e está disponível não apenas para os alunos do Bernoulli ou das escolas parceiras do Bernoulli, mas para todos os alunos do Brasil. Nós queremos ser parceiros nesse momento, que é um momento tão especial dessa prova que define muito o futuro de vários desses alunos. Faltando agora poucos dias, reta final. Qual é aquela dica principal, hein, Marcos? A dica principal é: controla a ansiedade e acredita no processo. Todos os alunos, daqueles que conseguiram ser aprovados para aqueles que não tiveram um bom desempenho, existe uma única coisa em comum. Todos eles acham que estudaram menos do que deveriam, todos eles acham que estão menos preparados do que deveriam, e a gente tem que entender que confiança é tudo nesse momento. E a segunda dica é: nada é definido antes do segundo dia. Muitos alunos vão para o primeiro dia, acham que por acaso não foram bem, desanimam e aí eles chegam na prova do segundo dia com sequestro emocional e, consequentemente, eles vão ter dificuldade para poder fazer uma boa prova. O índice de concentração, o nível de concentração dos alunos depende desse estágio. Confiança, clareza, certeza e um bom sono é super importante para esse momento. Todo esse conteúdo fica disponível para você ouvir novamente, para compartilhar também, lógico, para você mandar para o seu amigo, para o seu primo, para o seu vizinho, para todo mundo que você sabe que vai passar por esse momento. Então, já entra lá no canal da Band News FM no YouTube. Eu agradeço muito a companhia e as dicas do nosso convidado de hoje, Marcos Ragazzi, diretor executivo do Bernoulli Educação. Muito obrigada, Marcos. Foi um grande prazer e boa prova para os nossos alunos. Boa prova, boa sorte para vocês. Tchau.